Rádio Bandeirantes. Bom dia para você que está ligando agora, são 4 horas e 23 minutos, 4 e 23. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. A Cacilda Garcia, nosso ouvinte, ela diz assim: de uns tempos para cá eu tenho percebido que há muitas pessoas doentes. Entre as doenças que mais noto nas pessoas são problemas de depressão, pessoas que estão bem no seu trabalho, com sua família e mesmo assim se sentem deprimidas. Outra doença que tenho notado também são cada vez mais pessoas com problemas na tireoide, né? Gostaria de saber se essas doenças têm alguma relação com o momento cósmico em que estamos vivendo. Claro que tem. A doença, de uma forma geral, é algo que eu já comentei aqui há bastante tempo atrás. Vamos repetir hoje em dia. Vamos repetir hoje. A doença tem a ver com fundo, tem um fundo esotérico impressionante. Vamos tentar explicar alguma coisa aí. Nós estamos nos aproximando e a gente, hoje em dia, precisaria que um avatar estivesse aqui presente para dizer pra gente: foi feito um julgamento pelo rei de Melquisedeque, ou pelo rei do mundo, do universo, né? A humanidade inteira foi julgada já, né? Mas eu creio que ainda não, deve haver outros julgamentos. E não é só a humanidade, é tudo, toda a criação. Então, o reino mineral é um reino vivo. Tem mitos, por exemplo, que falam que os índios acreditavam que uma pedra tem alma. Os índios estão certos. Tem até um Buda da pedra. Buda síntese da pedra, né? Chamado Agzimuni. E esse Buda da pedra, se você conseguir manter contato com ele, sabe o que acontece? Ele é o maior minerólogo ou especialista do reino mineral que existe no planeta, nesse globo onde nós estamos vivendo. E ele pode lhe ensinar tudo que ele sabe, se você fizer amizade com ele, etc, né? Então é a pedra que fala. É a pedra que fala. E eu tenho um amigo que foi um espantoso clarividente. Ele pintava com os pés, com as mãos, tocava piano, o piano meio metro de distância dele, o piano aparentemente tocando sozinho. Pintava maravilhosamente bem, etc, né? E ele já está afastado desse métier há algum tempo, né? O João Pio de Almeida Prado, vou até citar esse nome aqui, porque é um nome muito importantíssimo, né? E ele não é que formava dupla consciente, né, com o Luiz Antônio Gasparetto, mas uma dupla inconsciente e com uns estranhos poderes, vamos dizer assim, né, não comuns aqui na Terra. O João Pio era fantástico, eu convivi com ele muito tempo. E o João mantinha contato com uma pedra. Um dia eu estava explicando para ele que pedra é essa. Porque às vezes o contato ele não é completo. Quando eu falo que um Buda síntese do reino mineral, ele pode ensinar você, né, sobre mineralogia, porque é o reino dele, ele é chefe desse reino, ele é síntese desse reino. E outra, ele pode falar em português com você. Você vai sentir uma vozinha falando dentro de você, como se fosse por telepatia. É como quem já conversou com pessoa desencarnada, nesse caso eu já conversei várias vezes, né? E geralmente é quando essas pessoas desencarnadas precisam da gente, é que elas nos procuram. É o contrário, você não vai atrás delas porque está precisando delas, né? Deixa elas descansarem em paz ou ficar em paz lá até voltarem ao mundo da carne, até voltarem a reencarnar. Depois você tem um Buda síntese do reino vegetal. Esse Buda síntese do reino vegetal, como ensinava o professor Henrique Zé de Souza, ele chama-se Magzimuni. É a árvore que fala, né?
Daí a importância dos totens, da madeira, etc. Tudo tem sentido. Mitologia é esoterismo enrustido. Todo o panteão grego, né, de deuses, na verdade, são seres da escada de Jacó que estão ali, né? Mas, como aquilo tudo está enrustido, para o pessoal não saber, soa como se fosse um conto de fadas ou coisa parecida. E é melhor que assim fique ainda, porque o povo não tem condição de entender isso. Depois você tem um Buda síntese do reino animal, né, o famoso touro que fala, pode falar em português com você também, pode falar pelo bico de um passarinho, um beija-flor pode vir falar no seu ouvido em português. Sabia dessa, não? Mas o que tem de mistério aqui na Terra, nós não comentamos nada sobre isso, né? As pessoas só perguntam o básico: sair do corpo, faz mal, faz bem, eu quero sair, quero lembrar de encarnação. Isso aí é o mínimo que se tem que aprender. O máximo, ninguém nem sabe, né? O máximo é impossível, porque não dá para saber do futuro como é que vai ser, né? Os seres que surgirão, né? E tá tudo em movimento, tudo em evolução, não tem nada parado nesses universos paralelos, nesses 144 mil universos paralelos. Quando você pede no google.com.br ressonância Schumann, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Schumann se escreve S-C-H-U-M-A-N-N. Schumann, um cientista, Schumann, ele que descobriu isso aí na década de 50, se não me engano, 53 por aí. Que a ressonância da Terra, ela era de 7 ponto qualquer coisa Hertz e passou para 11,5 Hertz, sei lá, né? Mas o Schumann não sabe devido a que isso aí, né? E eu já disse várias vezes aqui para você, vou repetir. Isso é devido a um fato acontecido no Brasil em 24 de fevereiro de 1949. O fato em si não tem importância. O que tem importância é que o estado vibratório da Terra, e aí eu estou falando da lei da vibração, não mais ressonância em si, que algum físico, e aliás nós temos vários físicos, professores de física ouvindo a gente, e eles ficam querendo explicar pela física. É claro, a ressonância você explica pela física. Um médico vai examinar um paciente, por exemplo, ele chega no estômago dele e fala, respira, você fica... Enche o pulmão, para, né? Aí ele vem, bate no seu abdômen para saber, dependendo da ressonância, ele sabe mais ou menos como é que está o baço seu, como é que está o fígado, né? Isso é ensinado na medicina até hoje, isso é antiquíssimo, né? Bom, isso é ressonância, ressoar, né? Agora, vibração é outra coisa, vibração é o segredo do movimento. Sem a lei da vibração não tem movimento. A vibração é que provoca o movimento, tanto que aquilo que parece que está parado está em movimento. Hoje qualquer criança sabe que o mundo mineral ele está num frenético movimento equivalente à velocidade da luz ou muito mais do que isso nas partículas subatômicas, né? Mas essas partículas, uma coisa que a ciência não sabe é quando essas partículas nesse movimento férico elas ultrapassam a velocidade da luz, elas podem entrar numa outra dimensão. Uma coisa que mesmo os pesquisadores de ufologia não conhecem é que um disco voador, que apenas é uma pequena nave de 25 metros de diâmetro, né? Um disco voador ele pode viajar até na quinta dimensão física, físico mental abstrato, onde a velocidade dele é a velocidade do pensamento nosso. Então ele pode passar por dentro de corpos sólidos. Não há necessidade, por exemplo, dele bater num astro qualquer no plano físico. Se ele bater no plano físico abstrato, num astro que esteja... Eu não gosto de fazer essa expressão astro, porque é tudo vivo, né? Tudo são corpos vivos pelo espaço afora aí. Se ele bater no plano físico, mental, abstrato de um astro, vamos falar assim para que você possa entender melhor, evidentemente que o disco estando, né, ou a nave espacial estando no plano físico, mental, abstrato, ele vai se arrebentar todo ali, porque um mesmo plano batendo um no outro. Agora, se ele muda de plano, né, ele passa por dentro daquilo ali e acabou.
Como a própria Blavatsky, na Doutrina Secreta, explica isso, quando ela diz, isso no século XIX ela falava isso, hein? E quase que puseram fogo nela como bruxa por causa disso. Ela foi para os Estados Unidos para tentar abrir a cabeça do americano, para o americano ser líder espiritual e temporal, né, da humanidade inteira, porque era o povo escolhido até então para desenvolver um trabalho de Ra, Sol, enquanto a União Soviética, Ta, Lua, dando a famosa Hatha Yoga, ou Yoga do Sol e da Lua, ou da polaridade, positivo e negativo, né? Então, em todas as partículas subatômicas que você procura, o cientista que está procurando ali o físico nuclear, por exemplo, ele já está cansado de saber que se ele acha uma partícula e taxa aquela partícula de positiva, ele vai encontrar uma negativa. E se ele descobre que aquela partícula que ele está pesquisando é negativa, ele vai encontrar uma positiva, porque sempre foi assim, né? Eu ainda me lembro quando eu estudei física, que é a física do colégio, a física mais básica, que o professor dizia, o elétron não tem massa. Aí no final do ano ele já falou assim, não, descobriram que o elétron tem massa. Eu estou falando da década de 60, né, quando eu fazia o colegial lá em Minas, por sinal um colegial muito bem feito, né? E tempos depois descobriram que o elétron não é negativo só. Você tem o elétron positivo, que é chamado de positron, né? Mas só que a ciência vai chamando isso de partículas subatômicas. E dá a impressão que é algo sólido, não tem vida. Ora, como é que você pode formar vida com movimento, com tudo, se a base dessa vida também não tem o movimento que você espera que tenha nos outros reinos, né? Quem se atreve a dizer que uma árvore está parada? A árvore é o vegetal, seria o segundo reino da natureza, né? Primeiro você tem o mineral, depois você tem o vegetal, depois o animal, o hominal e o angelical, vamos dizer assim. Apesar que nós somos criados de cima para baixo, né? Nós somos criados num plano angelical e depois somos levados, né, a encarnar num plano físico, como eu já expliquei dezenas e dezenas de vezes aqui, né? Então, o que está acontecendo hoje é julgamento de todos os reinos, ô Cacilda. Todos os reinos. Não é só um, não, né? A ideia, por exemplo, de Max Planck sobre os pacotes de energia, ela se aplica a menor partícula que você possa pensar. Eu já comentei isso aqui sobre Prana, Forrati e Kundalini, ou as forças sutis da natureza, né, e que não dá nem para falar sobre elas, porque elas é que vão gerar o Big Bang, depois é que vem as outras chamadas partículas, e que na verdade elas não existem como nós possamos imaginar. São seres vivos. O dia que a ciência descobrir isso, conseguir fotografar o que está dentro de uma partícula subatômica, mas vai levar um susto. Quem sabe você vai ver uma espécie de uma fadinha voando, né? Você fala, mas não pode. Isso aqui, uma fadinha voando, isso aqui tinha que ser um positron, né? Não, a ciência está equivocada ainda. O ser humano tem 7 bilhões de anos pela frente para pesquisar isso tudo, né? Até refazer isso tudo, desfazer equívocos, né? Isso vai demorar muito. O que está havendo é um julgamento da humanidade. Essa energia, vamos supor que o planeta tivesse uma energia e que o fazia vibrar, vamos falar em vibração e não em ressonância agora, né? 7,8, sei lá, hertz por segundo, né? E de repente passou a vibrar 11 e tanto, e deverá chegar a 14 e tanto. Vamos supor que fosse uma energia 110, que passa a energia 220 em seguida. E essa energia 220, como é o dobro da energia 110, né? Ela é mais difícil de suportar, dos corpos suportarem, né? Então é onde a pessoa adoece. Mas quando a pessoa vai adoecer, quando a pessoa adoece, né, surge como que, isso aqui é a coisa mais esotérica, né, que eu poderia falar hoje para você, surge como que um devata. Deva é anjo, devata é anjinho, uma espécie de um anjinho, como se fosse aquela fada sininho do Peter Pan, entendeu? Bem pequenininho, mas minúsculo, tão pequenininho que não dá nem para você imaginar.
E aquilo ali você pode chamar de devata ou alma da doença. Quando surge esse devata da doença, ela já está entranhada no corpo físico, né? E quando ela passa a ficar entranhada no corpo físico, você só pode tratá-la do corpo físico, ou no próprio corpo físico, não tem jeito mais, né? Porque se você descobre que o indivíduo está num estado vibratório do corpo dele, né? E que daria para você utilizar, por exemplo, a famosa medicina teúrgica, que ninguém sabe nada mais do que é isso hoje, né? Os Salmos de Davi são a medicina teúrgica, mas você tem que refazer tudo, né? Com aquelas palavras que Davi pronunciou ao escrever Salmos. Os compositores clássicos têm uma musicoterapia que nem eles sabiam que isso aí iria servir num futuro distante ainda, com musicoterapia. Essa musicoterapia poderia mexer no corpo astral, físico-astral das pessoas, impedindo que esse devata, por exemplo, passasse do corpo físico astral para o corpo físico vital e ficando escondidinho ali aquele devata, aquela espécie de anjinho, sei lá, aquela almazinha ali da doença escondida nas canoplas do chakra. O chakra tem como se fosse uma canopla, né? Os 7 chakras. E fica escondidinho ali esperando um momento propício de menos resistência do corpo físico ou de um estado compatível. Vamos supor, é a CNTP da química, né? Condições normais de temperatura e pressão, sei lá, adaptada àquele serzinho vivo que está ali na canopla do chakra. Quando passa a existir o corpo físico, acabou. Aí você tem que tratar com tratamento físico mesmo. Daria até para você tratar com outras coisas, né? Passe magnético, como os espíritas conhecem muito bem, musicoterapia, né? Mas não, né? Para muitas vezes você conseguir algum sucesso mais rápido, o que a medicina tem feito hoje em dia? É uma quimioterapia, uma radioterapia ou coisa parecida, e outros tantas soluções, né, que a medicina tem encontrado, apesar que a cada solução que a medicina, a biomedicina consegue, a bioquímica consegue também, novos problemas advêm dessas próprias soluções. Eu não sei se deu para explicar o que você perguntou, Cacilda, né? Nós estamos numa época de muita doença, porque o estado vibratório dos nossos corpos não está acompanhando o estado vibratório da matéria. Isso mexe com tudo, mexe com placas tectônicas, mexe com um monte de coisa. Eu lamento dizer, não é só efeito estufa ou destruição da natureza, não. Tem umas forças aí ocultas, né, que o Jânio Quadros, a primeira vez que ele falou em ocultas mesmo, porque ele era estudioso dessas coisas, né, e que depois, para não passar por bobo, né, vê lá, né, forças ocultas, ele transformou em forças terríveis, né, para ficar mais inteligível ou compreensível, né, para a mente humana. E até quando isso aí vai, eu não sei. Nós vamos ter, o planeta tem que passar, esse globo tem que passar por uma metamorfose muito grande para a gente ir em frente na era de Aquário, né? E a gente não pode esquecer ainda que nós estamos apenas há poucos anos do calendário tamil do livro Que Mata a Morte, do Mário Rosto de Luna, que fala sobre isso nesse calendário tamil do final da Atlântida. Que se fala a respeito. Cada era tem 2.147 anos, né? Então as 12 eras dão equinócio da Terra em relação ao Sol. Isso aí é astronomia, né? Isso é ciência. Se você frequentar a USP aí no curso de astronomia, você vai aprender isso, né? Mas quando você quando você pesquisa mais a fundo e descobre que as yugas, né, onde você tem uma Kali Yuga, uma Treta Yuga, são a idade do ferro, idade do bronze, idade da prata, que é Treta Yuga, e idade do ouro, ou a Kali Yuga é a idade do ferro, né? Eu já mencionei isso várias vezes aqui. Cada era dessa, por exemplo, só
a idade do ferro, ou Kali Yuga, nós estamos a 5.000 e poucos anos dela. 5.000 e poucos anos. Sabe qual é o tempo de uma Kali Yuga? Tempo total? 432 mil anos. 432 é o número desse globo Terra, né? Agora você imagine, para você passar para a idade do bronze depois, você multiplica 432 por 2, né? Aí você tem a idade do bronze. Até chegar à idade do ouro, né, e vencer a idade do ouro, para a gente entrar em contagens de tempos superiores a esse ainda, né? Apesar que a própria astronomia conhece também os éons, né? Cada éon possui 10 mil anos, né? Para você ter uma ideia, mas é muito pouco para certas medidas cósmicas. Para vencer essas yugas todas, as 4 yugas, a Kali Yuga, né? A idade do ferro, a idade do bronze, a idade da prata e a idade do ouro, são 4 bilhões e 320 milhões de anos. Não, perdão. 4 milhões e 320 mil anos, né? Isso aí não é um dia da criação, hein? Um dia da criação para valer nos 144 mil universos paralelos, a coisa envolve 1 setilhão de anos, para você ter uma ideia, em todos os universos paralelos. E em todos esses universos paralelos, tudo está vivendo um 4º dia da criação. Uns um pouquinho mais maduros, uns com tecnologias mais avançadas, né? Tem vida para tudo enquanto é canto desses universos, né? Tem portões dimensionais para tudo enquanto é canto, naves espaciais enormes, né? Disco voador é apenas fichinha. Eu estou sempre recebendo e-mail de gente aí, fala um pouquinho sobre disco voador. Eu falo, eu não quero falar sobre disco voador, eu prefiro conversar com o ministro da aeronáutica, da nave grande, né? Ou quem sabe até o comandante-geral daquela nave enorme, né? Que do tamanho do continente inteiro. Isso aí me interessa, né? Um disquinho pequenininho, né? Que é como se fosse um táxi para levar a gente, às vezes até importante lá dentro, né? Seres importantes dentro do disquinho, mas não. O disquinho só não resolve nada, né? Ele não é para viagens de longas distâncias em universos paralelos ou coisa parecida. Você está percebendo, Cassino, onde é que a coisa vai? O organismo nosso, o organismo físico nosso, não está aguentando esse estado vibratório. Eu posso dizer muito bem, porque eu mesmo me apareceu doença, como aparece para todo mundo. E não pense você que um representante divino na Terra, chamado Avatara, também não está sujeito a essas doenças. Ele também vem carregando o karma do mundo. Tem gente que pensa, que maravilha, se eu pudesse ser um novo Cristo voltando. Você não tem peito para isso, compadre. Você vem carregando o karma da humanidade. Geralmente os grandes avatares são crucificados na matéria, coitado. Só vem sofrer. É uma incompreensão violenta do povo que ele quer ajudar, né? E ele sabe muito bem que isso aí é necessário. Isso aí chama-se lei da polaridade, a oposição, né? Quanto maior o ser, maior o karma. Mais complicado para ele é viver no meio de tanta ignorância como essa nossa que nós temos no dia a dia.